Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um relato neste canal. Pessoal, hoje eu venho contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos de idade. Muitos não vão saber o que eu tô falando, mas quem é da antiga, quem nasceu na década de 80, 90, vai entender o que acontecia. Lá na década de 80, 90, pessoal, tinha os 3 em 1, os sons de toca-fita. Eu vou deixar com umas imagens aqui ilustrativas para vocês entenderem do que eu estou falando. E também tinha a fita. Naquele tempo não tinha o CD. E quem tinha CD, quem tinha rádio, som com CD, eram pessoas que realmente tinham muito dinheiro. Não como hoje, que já nem existe mais, já está quase obsoleto aí o CD. Mas na época existia aqui na minha cidade uma rádio. E essa rádio só tocava músicas incríveis, músicas bonitas da época. E a minha mãe dizia para mim gravar essas músicas em fita para depois ouvir, né? E eu ficava ali por horas e horas. Para mim até era uma diversão. Até foi ali que comecei a aprender um pouco sobre o que eu gostaria de fazer. Quando mais tarde eu também trabalhei um pouco como DJ. Mas isso aí são outros tempos. Mas enfim. A minha mãe ficava ali, eu pegava a fita, colocava no 3 em 1 e ficava esperando o radialista falar as propagandas e tudo mais. E quando vinha a música, eu botava pra gravar. E nesse meio tempo, galera, eu gravando as músicas pra minha mãe ali, enchia. Eu me lembro que na fita a fita tinha dois, o lado A e o lado B. Dava em torno de 6 músicas de um lado e mais 6 de outro, totalizando aí 12 músicas, às vezes até 10 músicas, dependendo do tempo de música que era gravado naquelas fitas. Só que no meio dessas gravações eu ficava brincando, porque o que acontece, galera? No 13 em 1 tinha um microfone embutido, então tu botava pra gravar e tu falava. E nesse meio tempo eu ficava ali brincando de radialista, como qualquer criança faz hoje em dia com 10 anos, brincar. Só que nessas brincadeiras, pessoal, a gente morava numa casa, a gente tinha se mudado para uma casa e ela era uma casa muito sombria. Inclusive, galera, tem aqui no canal, eu vou deixar aqui no link da descrição, a investigação que eu fiz nessa casa de dia. É uma casa que eu morei, essa casa era muito mal assombrada. Ela, tipo, de noite acontecia as coisas incríveis, assim, ó, surreal. Inclusive, nós tínhamos até uma cachorra, e essa cachorra ela passava a noite inteira rosnando para a porta da cozinha. Era muito complicado de morar nessa casa, mas era o que a gente tinha, então a gente tinha que conviver com aquilo ali. E nessas gravações, a gente escutou. Nessas gravações de eu brincar, a gente escutou "Não Mexe", mas uma voz muito grave. E a gente escutou isso. E eu e minha mãe, a gente ficou passando esse áudio por muito tempo. Mostramos pro meu irmão, mostramos para toda a família. E não era ninguém da volta ali. Inclusive agora minha cachorra começou a latir. E não era ninguém da volta, pessoal. Foi uma coisa muito sinistra que aconteceu nessa casa. E essa casa acontecia coisas surreais, pessoal. Lembro também que uma vez nós estávamos brincando, para quem ama aí o Resident Evil, que era um jogo de videogame do Play 1, do PlayStation 1, depois virou um filme. Então esse jogo foi lançado nos meados de 98, 99. Então eu e meu irmão nós brincávamos de zumbi ali, brincava de tiro e tudo mais. E essa casa era tão antiga que os guarda-roupas eram embutidos na parede de alvenaria. E nessa brincadeira eu abri essa porta. Quando eu abri a porta tinha um homem dentro desse guarda-roupa parado. E eu só olhei aqui assim nele. Eu não tive coragem de olhar pro rosto. Até me arrepiei. E eu saí correndo, chamei minha mãe. A minha mãe foi ver, não tinha absolutamente ninguém. Era coisas surreais. O meu irmão, galera, ele tinha muito pesadelo nessa casa, muitos pesadelos. E a gente acabou saindo dessa casa por causa disso. E, inclusive, a dona dessa casa era uma dona muito horrível, era uma senhora sinistra. Então, assim, ó, eu tinha muito medo dela, Então, esse foi o conto de hoje. É um conto curto, mas para explicar para vocês que quando os filhos de vocês falarem que tem alguma coisa acontecendo,
Acreditem, galera. Acreditem e vão a fundo para ver realmente o que está acontecendo, porque foi muito surreal o que aconteceu comigo aquela noite. Eu me lembro que era umas 10 e meia da noite quando eu consegui gravar essa voz. E assim, ó, até hoje não sai da minha cabeça aquele não mexa. Foi muito, muito pesado para nós. Imagina uma criança de 10 anos ainda morar numa casa extremamente assombrada. Para mim foi muito traumatizante e talvez seja por isso que eu tô aí em busca de saber o que está acontecendo. E lembrando, galera, que na madrugada sempre guarda o sinistro. Não deixe de se inscrever no canal e comentar o que vocês acharam.